Vem com a gente em mais um semanário, hoje o semanário número 61, Claudemir Pereira. E aí, na minha contagem mental aqui, eu não registrei devidamente, mas pelo que eu me lembre, é o terceiro semanário à distância. O terceiro semanário que o Claudemir faz em home office, não é mesmo, Claudemir Pereira? Como está aí em Frederico? É Frederico que tu está hoje? Hoje eu estou em Frederico, mas amanhã eu não sei. Cada vez. Domingo estarei em Passo Fundo. Passo Fundo, Erechim, Frederico. Por aí. Santa Maria. Muito requisitado. Semana que vem eu vou passar ao vivo de novo, tá? Não, eu já ia dizer, se tu fizer um home office em Santa Maria, daí vai dar problema, daí. Então, como de costume, eu já vou pedir desculpas aí aos nossos telespectouvintes, aqueles que estão nos assistindo com imagens principalmente, porque quando eu falar com o Claudemir, o meu olho vai desviar um pouquinho da câmera, o retorno da imagem do Claudemir está ali em cima, ó, como vocês estão vendo. Então eu não estou olhando necessariamente para a câmera, não pense que eu estou com algum problema de visão, não é isso, tá? Então, e hoje peço desculpas antecipadamente. Hoje, diferente de outras vezes, das outras vezes, nós estamos com um delay. E é terrível. Então eu vou ter que segurar quando falo, porque senão vou me perder. Então se houver um espaço branco entre a minha fala e a fala do Guilherme, por favor, nos entenda. Nós não vamos nem poder brigar direito hoje. Hoje vai ficar difícil, né? Brigar com delay é ruim, né? Não dá. Olha aqui, ó. Em frente! Sim. Em frente? Em frente. Viu, ó? Primeiro exemplo que o delay tá atrapalhando hoje. Vamos em frente. Eu ia dizer que antes da primeira pauta, mas eu acho que a gente pode considerar isso como uma primeira pauta, Claudemir, tá? Eu quero repercutir aqui a contribuição de um telespectouvinte nosso, tá? Depois até vou falar no ar, não vou dizer o nome dele, se eu puder divulgar, ele avisa que a gente no próximo semanário fala, tá? Mas ele contribuiu aqui com números ainda sobre a questão da calorada que a gente debateu no último semanário. Mais especificamente sobre a restrição ou não do público em geral na calorada, tá? Ele por motivos profissionais, ele tem acesso aos dados do transporte público, né? Que, aliás, acho eu que dado do transporte público, por ser público, são dados abertos. Claro que ele consegue com mais agilidade. Ele mandou os números aqui, Claudemir, tá? De universitários e de passageiros comuns. Não sei se seria esse o termo, comuns, mas enfim. Transportados da UFSM para calorada não dos 3 dias de universitários. evento. Oi? Não universitários. E não universitários, tá. Então, passageiros universitários e passageiros não universitários naquela linha especial que foi feita da UFSM para calorada nos 3 dias de evento, tá? Então, olha só que revelador isso aqui. No primeiro dia 10 de março, foram 444 universitários transportados na ida para Calorada e 758 na volta. Isso aqui só universitários, sem contar o resto, tá? Aí no segundo dia 11 de março, foram 60 passageiros, somando universitários e não universitários, transportados na ida e 93 na volta. E aí no terceiro dia 12, foram 64 passageiros transportados na ida, somando universitários e não universitários. E aí a minha tela preteou aqui, por isso que eu estou dando uma enroladinha. E na volta, 142 passageiros, tá? E aí ele encerra a mensagem que ele enviou dizendo: tirem as suas próprias conclusões. Né? Ele está querendo dizer o quê? Que a calorada é voltada para universitários, mas que no segundo e no terceiro dia, como são abertos, poucos universitários foram ao evento. E aí eu jogo a bola para ti, Claudemir, que inclusive é o que tu defendeu no último semanário. Eu disse que eu tinha lá minhas dúvidas, mas dei o braço a torcer e passei a concordar contigo, inclusive. Eu acho que são duas as questões que podem ser extraídas disso aí. A primeira, de modo bem prático, há um número maior de viajantes, vamos dizer assim, de usuários do transporte coletivo na volta do que na ida. Porque, obviamente, na ida, os universitários escolhem seu próprio jeito, uns estão no centro, outros têm o seu próprio transporte.
E na volta não. Na volta, até por uma questão de segurança, eles ocupam mais o transporte coletivo. Essa é a primeira conclusão. A segunda obviamente, que a calorada está se comprovando, ela interessa aos calouros e aos seus veteranos, sejam eles primeiro, segundo, terceiro ano depois, quer dizer, universitários em geral, e não a correspondência entre os primeiros, segundo e terceiro dia. Então se conclui algumas coisas. Primeiro, a programação feita no primeiro dia, ela agradou mais aos universitários, ou ela tem que ser feita pelos organizadores. Afinal de contas, o que teve no primeiro dia que chamou tanta atenção dos universitários e que não voltaram no segundo e no terceiro dia, ou no segundo e terceira noites? A segunda questão é exatamente que descobrir se um dia não seria suficiente, ou por outro, se são 2 dias ou 3 dias só de universidade, só de calouros. Não sei como é que funciona isso, mas é uma avaliação que precisa ser feita pela organização que é da prefeitura e das universidades. Quer dizer, da universidade não, como é que chamam? Das atléticas, que são as entidades ligadas aos estudantes além do DCE. Essa é uma coisa. E aí, me parece óbvio que o público ele não é atraído, o público alvo, vamos dizer assim, o público-alvo universitário, não foi atraído na segunda e terceira noite. Isso é óbvio. As razões é que precisam ser discutidas. Se é porque era aberto, se é porque os shows não agradavam, se tudo tem que ser avaliado. E em relação ao futuro, me parece o seguinte, eu vi até uma ideia, me pareceu meio esdrúxula, de fazer lá na Avenida Roraima. Não, primeiro é um lugar mais aberto, difícil de garantir a segurança das pessoas. Segundo, fica muito longe do centro da cidade. E aí a GARI perderia sua função. E a GARI é fundamental nesse processo de retomada da calorada de uma forma mais, digamos assim, mais caloura, mais estudantil e menos alienígena, vamos dizer assim. Então precisa ser bem estudado. E eu queria também chamar a atenção, porque não sei se foi na segunda ou na terceira noite, episódios lá bastante desagradáveis, sobre os quais precisa ainda se debruçar as autoridades. Precisam se debruçar. É inadmissível que algumas coisas aconteceram lá, que envolvendo estudantes, lideranças estudantis, e que acabaram sendo... Eu não dei muito espaço para isso, porque não dei origem. Então, como não dei origem, eu não posso dar a resposta. Mas uma coisa é certa. Alguma coisa errada houve e não foi boa. Precisa avaliar isso também. E eu imagino que isso possa ser decorrente exatamente da participação de não universitários. Não quer dizer que não é universitário, é sem vergonha natural, por natureza, não é isso. Mas você sabe que você atinge um público bastante diverso daquele habitual, daquele que você tem, entre aspas, controle sobre o que ele quer e sobre o que ele deseja. Eu acho que é por aí, Guilherme. E eu estou falando bastante porque eu não sei quando é que o delay vai me derrubar de novo. Fica à vontade. Prometo te ouvir. Eu tenho... Não sei se eu estou sendo tendencioso, mas eu tenho uma quase certeza de que esse movimento mais intenso no primeiro dia em relação aos outros seja justamente pela presença de não universitários na festa no segundo e terceiro dia. Talvez isso iniba, de certa forma, o universitário de ir para a calorada no segundo e terceiro dia. E aí a gente tem que pensar também que os universitários, né, os calouros, eles estão entrando cada vez mais cedo na universidade. Eu ouvi muita gente que tem filho que entrou na universidade nesse processo seletivo agora, dizendo, no primeiro dia eu deixei meu filho ir, nos outros não. Então talvez até o calor, o bicho, né? Vamos falar, o nosso linguajar daqui, a gente a vida inteira chamou de bicho. O bicho até talvez quisesse ir, mas o pai e a mãe não deixou, principalmente daqueles que moram ainda com o pai e com a mãe aqui, e mesmo aqueles que foram obedientes, né? Se por telefone, pelo WhatsApp, o pai e a mãe disseram não vai, eles não foram.
porque existe esse temor em relação à segurança. Para mim ficou, claro, interpretação minha, mas para mim ficou muito claro isso nas conversas que eu tive e também agora com esses números, né? Então, como tu disse, é algo que a prefeitura e as universidades, ou qual foi o termo que tu usou aí, Claudemir, que eu gostei? As atléticas? Não é que se trata de encostar ou não encostar, não. É um termo que existe, são as associações atléticas, que reúnem... Antigamente eram associações de turma, né? Sim. Agora não é mais associações de turma, são as atléticas, que não substituem as associações de turma, continuam existindo. As atléticas são as que fazem as festas gerais dos cursos e também promovem algumas atividades esportivas, inclusive, por isso atléticas, a origem está aí, dos variados cursos. Então, como vários cursos têm só atlética, e essas atléticas, junto com o DCE, acabaram participando da organização com a prefeitura. Agora, assim, me parece evidente que a festa dos bichos é dos bichos. Sim. E se entrar alguém fora do padrão, ela deixa de ser festa dos bichos, logo deixa de ser calorada. Se você, mesmo que tivesse lá 2.000 bichos, 2.000 não calouros, pronto, está feita já não é mais a festa dos calouros. É a festa dos calouros e dos demais. Eu acho que isso aí não ficou legal. Mas eu não entendi muito bem, porque nos outros anos não tinha essa divisão. Ou tinha? Me parece que sim. Porque pode ter um outro fator preponderante, que eu não saberia dizer qual, mas se o ano passado, por exemplo, houve esse tipo de divisão em 1 ou 2 dias da festa e não teve problema, por que teve este ano? Na verdade teve problema todos os anos, né? Só não. Esse ano teve uma briga generalizada, daí o problema foi outro, mas ocorrências, violência, furto, posse de entorpecente, teve até aquele menino que caiu lá no viaduto e tal, teve várias situações aí, sempre, um probleminha ou outro sempre teve. A questão toda é que esse ano teve essa briga generalizada e parece que cada ano está ficando um pouquinho mais violento. E aliás, tu também falou, Claudemir, sobre o papel, né, a importância da Gari para a calorada, mas tem também o aspecto de que a calorada é importante para a Gari, né? A Gari, nessa retomada agora de ocupar a Gari, de dar um papel cultural e de entretenimento para a Gari, a calorada tem um protagonismo nisso também, né? Então tirar dali também dificulta, atrapalha até esse aspecto, essa construção aí. Você está só me fortalecendo o meu argumento que não deve sair da Gari. Acho que tem que ser ali mesmo. É um espaço nobre na cidade e que tem que ser fortalecido e mostrado à exaustão. Inclusive porque agora parece estar havendo aí uma consulta, os resultados, pelo menos até o momento que a gente está gravando esse programa, não tem. Houve uma consulta pública da prefeitura para saber o que teria que ter na Gari. Eu estou louco para saber os resultados. Sim. Mas independente de eu saber ou não, tenho certeza absoluta que a prioridade é para a memória e a arte. A arte no seu sentido mais amplo. Arte e cultura, é óbvio. E claro que quem for explorar vai querer ganhar dinheiro, vai ter que ter restaurante e tal, essas coisas. E para isso também tem que ser compatibilizado. Veja bem, vou imaginar apenas por hipótese, tá? Que a concessão da Gari aconteça ainda este ano. Portanto, antes da próxima calorada anual. Não é que não vai ter uma em agosto, né? Pode ser até ter. Isso. Mas estou falando do ano que vem, eu vou raciocinar anualmente. A Vitoriosa, a empresa Vitoriosa, vai colocar um restaurante, vai colocar alguma coisa lá. Vai querer que funcione isso aí na Colorado. Então, é outro fator que vai ter que ser dimensionado de maneira a adaptar à necessidade. Tem isso também, é verdade. E, dito isso, podemos passar para a segunda pauta? Para a segunda pauta. Ao contrário do que reza o mito,
Ao contrário do que já assumido, quem manda é o senhor. Não faz assim. Não faz assim. Então, toca a ficha. Então, Claudemir, a próxima pauta é direto da Câmara de Vereadores de Santa Maria. A Câmara de Vereadores, quando a semana tá fraca de pauta, de notícia, Claudemir, a Câmara de Vereadores nunca nos decepciona. O que os meninos e as meninas da lá aprontaram? Pois daí tu vai me dizer se aprontaram. Eu vou dar a notícia. Tu disse se aprontaram ou não, tá? Na última quinta-feira, tá? Mais conhecido como ontem, se você está assistindo este programa no dia em que ele vai ao ar, tá? Em sessão, eu tinha posto que era extraordinária, porque um site dizia que era extraordinária, mas outro dizia que não, que estava na ordem do dia. Então, em uma sessão parlamentar, tá? Eu explico. Vai. Assim, ó, os projetos precisam de 2 sessões para serem aprovados. Eles estavam na ordem do dia da sessão ordinária. Mas depois da ordinária, chamaram uma sessão extraordinária. A segunda sessão, precisa de 2 sessões. Aí chamaram uma sessão extraordinária e aprovaram, não sei se foi só isso, mas isso foi uma das coisas que foi aprovada. E isso, interno da Câmara. Isso que o Claudemir acabou de dizer, que eu ainda não tinha dito, é a criação de 21 novos cargos em confiança para a Câmara de Vereadores. Tá? O projeto tem sido tratado, inclusive, olha que interessante, porque os 2 veículos que eu consultei para trazer a matéria aqui para o site, aqui para o programa, usaram o mesmo termo, tá? E eu vou reproduzir agora. Que o projeto foi votado em tempo recorde, tá? Já que foi protocolado pouco antes do meio-dia pela mesa diretora, e à tarde, logo depois de uma reunião, a tramitação foi decidida e aí a votação realizada no final da noite, depois da sessão ordinária, da ordem do dia, entrou então, como o Claudemir explicou, como extraordinária. Tá? Foi aprovada 2 vezes, ela foi aprovada, porque assim, ó, a primeira... No mesmo dia. A primeira, não, sim, mas tudo bem, vamos explicar as 2 sessões. Primeira sessão para discussão e votação. Ninguém quer discutir, vai para a segunda coisa. Como não tinha a segunda coisa, teria que ser para terça-feira que vem, eles chamaram uma reunião extraordinária da Câmara, que daí compunha a necessidade. Então são várias coisas. Primeiro, o mérito. O mérito é absurdo. Por que mais um cargo de confiança, além dos 5 já existentes? Por quê? A justificativa eu te explico. Depois. Supostamente por suprir um problema lá de economia. Eles dizem que é economia, que os funcionários da casa que são secretários dessas comissões e, portanto, ganham um valor sobre isso. Uhum. Muito bem. Agora, então, vamos economizar por um lado e vamos gastar pelo outro. com a diferença que as frentes parlamentares, as comissões e tais são especiais e tal. A frente parlamentar até não tem secretário, mas vamos botar os caras CC a fazer isso. Sim. Vamos botar. Na verdade, estão justificando com isso, não necessariamente eles serão postos a fazer, né? Exatamente. Não necessariamente os novos que vão entrar vão mas não vai haver mais remuneração. Para os servidores, né? Fazer. Remuneração extra. Isso. O secretário vai para secretariar sem receber. Tá. Então posso só tentar resumir, traduzir, porque talvez quem esteja assistindo pegou um pouco no contrapé. Mas o que acontece? Hoje, toda a comissão parlamentar que é formada, ela tem o apoio técnico de um servidor da Câmara de Vereadores. Tá? Esse servidor da Câmara de Vereadores, ele ganha uma espécie de FG, de função gratificada, para ser o apoio técnico dessa comissão. O valor desse apoio, dessa remuneração para ele ser o apoio técnico é de R$1.000 por mês, para cada comissão que ele participa. São cerca de 40 comissões hoje na Câmara de Vereadores. Esse número pode aumentar ou pode diminuir. O que representa... As frentes parlamentares não têm secretário. E as frentes parlamentares não têm esse secretário, informação que o Claudemir trouxe agora.
O que se alega? Que ao colocar estes CCs, mais um por gabinete, né? Ou seja, 21 cargos, os servidores deixarão de dar esse apoio técnico e deixarão de receber essa função gratificada. E aí quem vai fazer esse apoio técnico nas comissões são os cargos em confiança. E aí até se diz, olha, a gente vai criar um gasto aqui, mas vai extinguir um outro gasto ali. Eu não sou matemático, mas eu acho difícil que cada um desses CCs ganhe o suficiente para que haja uma economia em relação a esses R$1.000 que cada servidor recebe. Tá? Porque se são 21 cargos e os servidores ganham... Né? No fim ao cabo, só quem que interessa, é por isso que foi aprovado, que é mais um CC que vai poder fazer campanha eleitoral. Exatamente. Porque, inclusive, hoje... E é por tua conta, pela manhã... Por tua conta, viu, Guilherme? Tu que vai pagar. Tu, eu, nós... Ah, sim. Vamos pagar esse CC. Porque o que acontece, Claudemir? Hoje o vereador Cid, o vereador Manequinho e o vereador Marcelo Bisonho deram uma entrevista no F5, toda sexta-feira eu participo do F5, e eles foram perguntados pelo Denis sobre isso. Pra quem não sabe, na rádio CDN e TV Diário todos os dias das 10 às 11 da manhã. Na sexta-feira eu participo do programa. E aí o Denis Olim, que é o apresentador do programa, perguntou sobre isso para os vereadores. E aí o Manequim, inclusive, comentou que o vereador, o gabinete dele, tem esse perfil de estar na rua, de estar nas comunidades. E que também por isso a adição de mais um cargo em confiança, mais um assessor, é importante. Ou seja, se justificou a criação desses cargos por conta das comissões, mas não necessariamente eles serão utilizados principalmente nas comissões. Então, é bem como tu falou, precisavam de mais um assessor para fazer frente e, claro, depois nas eleições vai, consequentemente, fazer campanha também. Não estou dizendo que é por isso que eles foram contratados. Aí fica não, é por isso. A critério de cada um. Se não diz, eu digo, é por isso. Essa é a razão. Para ter mais alguém para fazer trabalho de rua. Bom, hoje são 5, né, Claudemir? Hoje são 5 por gabinete, vai passar a ser 6, é isso? Eu não sei como é que era, mas antigamente podia ser menos, viu? Era feito era o valor, não sei se ainda é, tá? Cada gabinete tinha, digamos, R$10.000 por mês. E ele podia dividir esses R$10.000. Não, não é a reveria, como você fez aí. Não é, dá 100 pila para cada um e traz. Não é isso. Havia, mas não era chefe de gabinete, outro não sei o quê, e aí havia valores diferentes. Não eram divididos iguais. Tinha uma hierarquia dentro do gabinete. Eu queria fazer o seguinte, ó. O Admar Pozobon não votou. Isso, eu tenho os nomes aqui, tu quer que eu... Exatamente. Quer que eu leia? Eu quero dar o nome de quem foi contra. Os que foram a favor são os outros. Ah, é? Eu tenho o nome de todo mundo. Tu quer então que eu leia só de quem foi contra? Só quem foi contra. Então tá. Porque eu não vou bater bumo pra esses caras. Então tá, olha aqui, ó. Votaram contra o aumento, né? A criação desse... Então aqui. Tu acha que é conveniente dar todos os nomes? Pois olha, eu tinha posto aqui, mas pensando por esse teu lado... vamos dar todos os nomes, Claudemir. Então dá todos os nomes. Pronto. Então votaram a favor, rufem os tambores, votaram a favor da criação de mais um cargo, desses 21 cargos em confiança na Câmara de Vereadores. O vereador Adelar Vargas, hoje eu estou me atrapalhando todo, né? Adelar Vargas, o Bolinha, do MDB, Alexandre Vargas, do Republicanos, Coronel Vargas, da família Vargas inteira, desculpa, não, foi mais forte que eu. João Ricardo Vargas. João Ricardo Vargas, do PL, Luiz Carlos Forte, do PP, Luiz Fernando Cuozo Lemos, do PDT, Manequinho Badic, do Republicanos, Marina Calegaro, do PT, Ellen Cabral, do PT, Sérgio Sequim, do PP, Cid Pereira, do PT, Valdir Oliveira, do PT,
Rudes Rodrigues, do MDB, Tony Oliveira, do Podemos e Tobias Calil, do PL. Lista aqui em ordem alfabética, tá, pessoal? Aí votaram contra a criação desses 21 novos cargos: Alice Carvalho, do PSOL, Givago Ribeiro, do PSDB, Lorenzo Pitinin, do PSDB, Luiz Roberto Meneghetti, do Novo, Marcelo Bisonho, do União Brasil e Werner Hempel, do PCdoB. É isso aí. Quer dizer o seguinte, que não é ideológico isso aí. Ah, sim. Tem nada de ideologia. Até porque, Claudemir, desculpa, eu sei que tem delay e tudo mais, desculpa te atravessar, mas até porque tem gente aqui que votou a favor que não perde a oportunidade de sentar o pau, com perdão da expressão, na prefeitura, quando se cria nova secretaria, quando se criam novos cargos, quando se abre possibilidade de contratar profissionais sem concurso, com cargo de confiança e tal, como aconteceu com os arquitetos ano retrasado, pode ser? Não me lembro agora em que ano foi que se contratou não sei quantos arquitetos para poder, com a justificativa, né, de desobstruir ali a liberação de projetos e tal, projetos que estavam trancados no IPLAN. Então, muitos do que votaram a favor aqui são contra quando o mesmo acontece na prefeitura. Então, não é ideológico, né? É verdade que a bancada não doeu sozinho, tá? Verdade. Mas votaram não 4 partidos. Uhum. O PSOL com a Alice, o Meneghetti do Novo, o Werner do PCdoB e o Marcelo do União Brasil. E também outra bancada, eu não posso dizer que foi unânime, porque o presidente não votou, então não sabemos. Mas o Givago, o Ribeiro e o Lorenzo dão do PSDB. Agora, dos outros, todos votaram a favor, do PT ao PL, ao MDB, ao PDT, todos votaram a favor. Então vamos combinar que, não sei se algum partido votou a favor, agora não me perdi. Mas acho que esse... MDB, Podemos, Republicanos, o Podemos, PT e Podemos. PL e PP. Faltou Podemos, né? Na minha lista. Quer dizer, não é uma questão ideológica, é uma questão prática, objetiva. Isso é uma coisa. E a outra é, que eu tinha até esquecido, passei por cima, é quando você quer, uma vez me disseram assim, um vereador, não vou dizer o nome, viu, Alexandre? Não vou te entregar. Você me disse num programa Sala de Debate, meu querido, eu fiz de conta que acreditei, que passa por comissões. O assunto era a regulamentação dos transportes por aplicativo. Que eu lembro, a prefeitura mandou ninguém, dormiram lá em cima do projeto, ninguém votou nada e tal, e eu reclamava que, puta, por que não vota esse troço? Aí eles, não, mas sei que nas comissões é uma pinóia, sequer aprova rapidinho, aprova em poucas horas. Eu estava vendo, sabe quantas horas teve a sessão ontem na Câmara? Não. 8 horas, 38 minutos e não sei quantos segundos. Tanto que até aconteceu um negócio que eu nem sabia, eu me dei o trabalho, porque eu estava precisando de um negócio que eu ia publicar nesse final de semana, não podia dar errado. E, aliás, estou publicando sobre frentes parlamentares, estou antecipando aqui. Mas tinha 4 que iriam ser votadas ontem, quinta-feira. E eu não sabia o resultado, me dei o trabalho de ficar ouvindo aquele troço. Claro que quando terminaram de votar as frentes parlamentares, achei mais prudente assistir o Jogo do Brasil, mas não tem outro departamento. O que é pior, será, nesse caso, Claudemir? Não, aguentar os discursos repetitivos da Câmara de Vereadores. Porque as pessoas, e eu não estou contra, tá? Elas têm que marcar posição. Mas para quem ouve, para quem conhece, é um saco. É quase como assistir tinta para Mas deu 8 horas, então eu medi lá no YouTube 8 horas e 38 minutos e não sei quantos segundos. E depois eu peguei para poder colocar uma imagem no site que vai sair. Vai sair. Já estou perdido. Tem um lugar que vai sair acho que no final de semana, no Sobe e Desce,
Nem te digo que tem o sobe, voltou, sobe e desce no site do Claudemir. Opa, boa. Nem vou te dizer qual é o sobe e qual é o desce. Leio. Mas eu precisava de uma imagem e fiquei catando lá até que aparecesse lá. 14-6. E consegui. Boa. Tá, persistência, né? Então, assim, ó, né, Claudemir? É uma coisa impressionante. História de rito é uma conversa mole. Quando você quer, você aprova, e quando você não quer, você não aprova. Quando há uma vontade imensa de aprovar, você imensamente aprova e rapidinho, muito rapidinho. Agora, quando você não quer aprovar, meu amigo, aí vai longe a conversa. E aí, Claudemir, para mim, esse é o ponto mais problemático dessa aprovação, tá? Porque tu pode, se tu ouve os parlamentares justificando essa contratação, dizendo que a Câmara é independente, que ela tem recurso próprio, que ela tem essa autonomia para contratar e que foi identificado e que tem demanda e que vai ser bom para a população, para atender melhor a população e tal. Tu ouve, mesmo que a pessoa não concorde, ela consegue entender, pelo menos. Agora, o que fica problemático para mim é a forma como é feito, né? Então era 11h52 quando o projeto foi posto, passou por uma reunião rapidamente ali no meio da tarde e se colocou em votação já à noite, no final de uma sessão que teve 8 horas de duração. Sem tempo dos vereadores poderem avaliar a pauta, o projeto, do que consistia, sem tempo para uma discussão, sem tempo para a imprensa questionar antes da votação, sem tempo para muita coisa. Então, por mais válido que seja o mérito, a forma, para mim, é problemática. Porque é aquela coisa, político, Claudemir, todo mundo, tá? Mas político, mais do que ser honesto, ele precisa parecer honesto. E aí, quando usa desses subterfúgios, dá margem para as pessoas pensarem que... Eu até nem no português assim nem sei como explicar o que parece. Deixa o português castiço para mim. Olha aqui, ó, tem essa questão do orçamento. É outra questão delicada. Sim, está no orçamento que foi aprovado pelos vereadores. E outra coisa, no orçamento, houve prefeitos que tentaram discutir isso aí, mas não conseguiram. O orçamento é uma peça assim, digamos, R$1 milhão. R$1 bilhão, vamos supor. Eu não sei se é exatamente isso, mas é 1.300.000, não sei o quê. 1.400.000, qualquer coisa assim. Aí você põe 5%, que é o máximo que a Câmara pode ter. 5%, acho que é 5%. Aí você não discute se é necessário 5%, você coloca 5%. Coloca o máximo. Que eu não sei se é 5% ou é 3%, tá? Não importa. Então, digamos, se fosse 5%, dá 50 milhões. Tudo em número redondo. 50 milhões por ano. Aí, se esse orçamento não se faz, quer dizer, não se realiza, e a arrecadação falha em alguns lugares, em vez de 1 bilhão, no final do ano, deu 950 milhões. Os 50 milhões da Câmara estão garantidos. E é com base nisso. Não se faz isso aí. Não deveria ser feito. Devia ser em cima do feito, do realizado, e não do... O orçamento devia ser em cima do realizado e não do projetado. Não sei se eu estou sendo claro. Você projeta 1 milhão, destina 50 milhões para a Câmara, e aí os 50 milhões para a Câmara dá 4 milhões e não sei o que por mês, e todos os meses tem que depositar lá, não importa quando a Câmara vai gastar. Quando eu penso que devia ser o contrário. Muito bem, esse mês você arrecadou X, 5% de X vai para a Câmara, e assim por diante. Até que se... Porque há uma... Não há uma responsabilidade compartilhada, entendeu? A Câmara, ela é independente, tem que ser, eu acho que tem que ser independente, mas não na questão econômica. Acho que a econômica, ela também faz parte do município. E fazendo parte do município, ela tem suas responsabilidades. Veja se o caso da saúde, por exemplo. Saúde, se eu não estou enganado, são 15% obrigatórios do orçamento. Se eu não estou enganado, são 15%. Assim como a educação são 25%. A educação tem recursos que recebe do exterior, do exterior do município, né? De Brasília, assim como a saúde. Agora, se não tiver 15% sobre 1 bilhão, daria 15 milhões.
Não, 150 milhões. Se realizar 130 milhões, só vem 130 milhões. A Câmara não. A Câmara recebe tudo integral. Então isso aí é o seguinte, ó, isso aí é um erro, um equívoco, e não é producente e mais, não é justo para com o município. Aí permite esse tipo de argumento. Porque o orçamento permite porque vocês votaram o orçamento, determinaram e vão tê-lo independente de ser realização. E tenho dito. Muito bem. E a última pauta, Claudemir, nós que já estamos nos aproximando do final. Olha como passa rápido, né? Passa muito. Também fica inventando coisa aí. Para me provocar. Não, jamais. Olha aqui, ó. Não disse nem um palavrão hoje ainda, tá? Hoje disse, só que passou meio batido. Assim. Não me lembro. Se eu não me lembro, o que aconteceu? A última pauta, Claudemir, é sobre... Hoje eu tô com a língua presa hoje, né? De novo eu falei plauta, mas tá. Eu tô quase sem voz. Não tá com a aguinha hoje aí, Claudemir? Olha aqui, ó. Não tô com cafezinho. 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 Inclusive descobri que aqui atrás, que vocês enxergam aqui, quando eu tomar aqui, ó. Fica a etiqueta ali, ó. Tem até o preço da caneca ali, ó. Eu não sei se tem preço dessa caneca. Tem tempo. Essa etiqueta é boa, viu? Que não caiu até agora. Lava, ou tu não tá lavando a caneca, também pode ser isso, né? Eu tô lavando a caneca. Pior que eu tô lavando. Mas dentro lavando não sai, então por mim fica. Não cai. Claudemir, para fechar, uma pauta que interessante, inclusive, justiça seja feita, pedida pelo senhor, né? Que é o termo de cooperação assinado pela UFSM e Condesus para fortalecer a atuação da universidade no desenvolvimento dos projetos de ensino, pesquisa e extensão no Geoparque Quarta Colônia, a partir de demandas locais. Isso que é a parte mais interessante que eu achei aqui nessa notícia, tá? Porque hoje a Universidade Federal de Santa Maria ela já faz parte do comitê do Geoparque, né? Mas esse termo de cooperação então deve ampliar a participação da instituição através de planos de trabalhos a serem desenvolvidos a partir de demandas das prefeituras, né, do convênio ali do Condesus, que é quem faz a gestão do Geoparque Quarta Colônia. E vai continuar assim, o termo de cooperação não muda nada nisso. A gestão do Geoparque continua sendo do Condesus. E a ideia é que sejam desenvolvidos projetos capazes de promover o desenvolvimento sustentável e a valorização da região. Para mim é o mais importante. E o mais importante ainda, já falei, mas vou repetir, é que esses projetos não vão sair da cabeça dos professores ou dos bolsistas, enfim. Eles vão atender demandas da prefeitura, Claudemir. Baita negócio. Só que isso aí tem um significado importante, transcende isso aí que está falando, que é importante. Me parece assim, ó, que há uma retomada, um reaparecimento da prefeitura não, da universidade, no Condesus. Você sabe que sem a universidade, eu ouso dizer, que dificilmente o Geoparque seria conquistado. Sim. O estatuto de Geoparque seria conquistado. Como dificilmente sem a universidade, o estatuto da Geoparque será renovado. Tem que ser renovado. Não sei quantos anos é, 4, 5, mas tem que ser renovado. Vai vir de novo uma inspeção aqui para isso. Agora, a universidade foi afastada, de uma certa maneira não, foi afastada da coordenação do Geoparque há um ano e pouco atrás. E o Condesus assumiu tudo. Percebeu, essa é dedução minha, não é informação, tá? Percebeu que sem a universidade seria muito complicado. E aí chamou para conversar. E eu acho que essa conversa, a universidade demonstrou maturidade, não guardou mágoa, foi para cima, e que nem pode guardar mágoa, né? Mas sempre que a instituição pode não guardar mágoa, mas as pessoas sim. Então eu queria saudar quem teve a ideia de chamar de novo a universidade, saudar a universidade por ter aceitado essa conversa e saudar todos que agora estão irmanados. Não importa muito quem coordena, se é o Condesus, se é a universidade. O que importa é que o Geoparque da Quarta Colônia
precisa se manter, se você continuar, precisa ter projeto, precisa, enfim, ser devidamente vivo no meio da comunidade. Então, eu queria dizer isso, que na verdade é uma retomada da universidade, junto à Quarta Colônia. Não que a universidade vai sair, ela tem ali o CAPA, por exemplo, que é o negócio de dinossauro, ali de São João do Polestre, e vários outros projetos na Quarta Colônia, mas nenhum deles já era vinculado ao Geoparque mais. Agora pode ser de novo ligado ao Geoparque, e isso é fundamental para a manutenção do Geoparque e para a própria universidade com as suas atividades de extensão, vamos dizer assim. Agora, eu vou deixar claro, isso aí não apaga o que aconteceu. O que aconteceu ainda não está bem explicado como é que foi. Pelo menos para mim não está. E não adianta vir com conversinha e tal, porque eu não me pego mais. Estou meio velho para ficar conversando, aceitando a primeira conversa, o primeiro papo que aparecer. Então, assim, é verdade, estou velho demais para ficar... Né, não que eu não me engane, né? Me conversar. Pode me conversar, mas quando eu perceber, por favor, né, me respeite. É uma vez só, né, Claudemir? É uma vez só também que te engano, né? Não. O pessoal é boa gente, mas é assim que acho que a gente é trouxa. Até somos em algumas coisas, vou deixar bem claro. Tem coisa que a gente somos trouxas, sim. Não vou fazer a lista aqui. Mas de qualquer forma, me parece assim, o mais importante é a retomada da universidade como protagonista nesse processo. Isso aí é fundamental para a universidade e fundamental para o Geoparque e para o Codesus. Eu não sei quem é. Eu vi uma foto ali de meus amigos ali, todos são meus amigos, não tem problema nenhum. Mas não quer dizer que meus amigos façam tudo certinho. Eu não faço, porque eu vou querer que eles façam. Né? Eu me esforço, mas eu nem sempre consigo. A gente tenta, né, Claudemir? Ih, tá saindo tão bem. Deixa assim. Ah, mas a cagada não é uma coisa muito assim. Eu até repeti. Não, mas eu preferia hoje. Eu tinha feito não usar. Hoje não ia dizer nada fora do tom. Não, tá bom. Tá bom. Agora sim, programa independente, Claudemir Pereira. Né? Não então, quer dizer que a gente vai fazer. Então, independente, a gente faz aqui de graça. E liberdade como essa não há. Não tem ninguém pagando. Olha, viu a mijada do Ademir antes do programa? Ah, é? Essa eu não vi, eu não estava por aqui ainda. Por causa do som e tal. Depois tu me conta. Falando em Ademir, tu não ouviu aí, Claudemir, mas eu já ouvi daqui a batidinha, sinal que a gente tem que se despedir. Tem que dizer tchau? A batidinha que eu vou fazer agora? Adivinha o que eu vou fazer agora? Fale. Dormir. Bah, que inveja de ti, Claudemir. Eu tenho uma lista de mais ou menos uns 6 afazeres ainda antes de ir pra casa, não é nem antes de dormir. Eu vou ter a fazer, mas vou fazer depois da sexta. Ah, que coisa boa. Mas a antiguidade é poço, né, Claudemir? Muita cesta tu já deixou de tirar, né? É verdade. Deus, agora é hora de colher. Aí eu vejo o meu guri, né, que é jornalista novo, guri novo, pinto novo, e ele tá fazendo os troços assim. Eu peço, filho, faz isso aí. Ele faz. Filho, faz isso aí. Eu fico com vergonha às vezes. A gente se sente mal, né? É ou não é? Depois eu lembrei. Passa rápido, viu? Passa rápido, eu me lembro como é que era no início também. Fazia tudo. Não sei se passa tão rápido assim, não. Eu fiquei muito tempo fazendo tudo. Então, sem ter pra quem pedir. É muito bom. Agora, não se preocupe que eu tenho, por exemplo, o Michael resolveu tirar férias. Mas o Michael tirou férias, mas não vai deixar de assistir a gente aqui, né, Michael? Não, mesmo em férias tem que assistir. Se eu não tenho que fazer, vai ter que fazer isso, pelo menos. Mas ele passou na praia, que eu sei. Mas agora, então essa semana eu tinha que trabalhar dobrado, cara. Se trabalhar dobrado. E aí já tá meio desacostumado, né? Mas enfim, eu tenho que fazer o sobe e desce. Quem subiu, quem desceu durante a semana, já fiz. Eu fiz com amor, viu? Muito amor. Porque se eu faço com raiva, Deus o livre. Aliás, a gente podia estudar de antecipar o sobe e desce aqui no semanário. O que tu acha, Claudemir? Não. Pode? Não pode. Não pode.
Mas tem a ver, tem a ver com a cama. Não tinha como não, né? Outro tem a ver com Cama quando eu sempre em assisto. pauta. Aí o outro eu não sei bem porque o meu outro repórter não me mandou. Eu vou sair daqui direto, vou dar uma mijada nele que não me mandou e vou dormir. E depois vai dormir. Vai descarregar em cima dele e depois vai dormir. Não, né? eu tenho dito, já fiz metade, a outra metade é com ele. Não vi ainda. Então vai levar Mas tá também. sendo feito. Tenho Depois certeza. vou dormir. Então tá. Então tem muita coisa pra fazer ainda. Bons sonhos pra ti, Claudemir. Deixa eu só terminar uma Boa coisa aqui. senha. É senha aqui? Eu recebi um release de uma instituição. Vou deixar vocês no vácuo porque eu não vou dizer. Eu nunca vi tanta bodosice numa personalidade pública de Santa Maria. Que coisa impressionante. Eu fiquei assim, meu Deus. E tem a ver com Deus, inclusive. Meu Deus. Então, tu restringiu a busca aí, hein? Porque é uma figura pública que tem assessoria da imprensa e que está ligada ao cosmos. Mais ou menos. Olha. Ao lado do cosmos. Não é o cosmos. E aí, tá no sobe e desce ou não, Claudemir? Não tá. Não tá. Tá na notícia. Bom, então tá. Não. Ó, não é mais uma batidinha. Até quando desce tem que ter prestígio comigo. Bom. Vou dia eu com quero o estar Michael. no sobe. Tô falando dessa semana, porque normalmente quem faz é o Michael. Sim. Então, Claudemir, como nós já temos a segunda batidinha, eu achei que o programa de hoje ia ser mais curto, no fim vai ser nunca é. Espero que eu tô aí contigo, tá? Aí quero ver Coisa se vai boa. ser macho o suficiente pra me provocar. Não, mas é que daí não vai ter problema no áudio. Daí não vai ter o que falar. Eu vou ter que defender ele agora. Não, eu tô falando dele, tô falando de ti. Não, é eu. Mas o que eu fiz? Claro, talvez vai provocar ou não vai provocar. Obrigado, Claudemir. Boa sexta, bons sonhos pra ti aí, durma com os anjos. E muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Não esquece de curtir, compartilhar, não importa se está no Instagram, no Facebook, no YouTube, no site do Claudemir ou ainda no Spotify. Sempre compartilhe aí o semanário para contar para todo mundo quais foram as principais notícias da semana aqui em Santa Maria. Até o próximo semanário. Tchau, tchau.